Olá, boa noite. Vamos esperar um pouquinho para o Instagram processar, né? Que a gente já está aqui ao vivo. Vamos convidar as pessoas para vir participar dessa live com a gente. Me permitam me apresentar. Eu sou Mirela Queiroz, terapeuta ocupacional do Tocoami, ou Teocoami, como vocês preferirem, tá? E fui convidada pelo SEIB para participar dessas lives maravilhosas que a gente está dando início hoje. Na verdade, é uma sequência de 3 lives, né? Onde a gente vai falar em cada uma sobre um tema, mas todos relacionados ao autismo, por conta do dia 2, né? O SEIB, preocupado com essa questão social e de trazer informação para todos vocês, trouxe esse tema que é extremamente relevante. A gente comemora no dia 2 de abril o Dia Internacional, né, da conscientização do autismo, e o mês de abril é um mês para a gente falar sobre esse assunto, para a gente realmente disseminar a informação. E é para isso que a gente está aqui hoje. Então, se você conhece alguém, né, que se interessa pelo tema, que precise ouvir um pouquinho o que a gente tem para falar hoje, vai convidando aí, vai mandando aí pelo Instagram, que vai chegando essas pessoas para a gente para ouvir essas informações que a gente tem para passar. Essa é a primeira live, tá? Nós temos mais 2. A outra vai acontecer amanhã, na terça-feira. A de amanhã vai ser um horário um pouquinho mais cedo, porque a nossa convidada ela está em Portugal, tá? É a Thaís Cardoso, e a gente vai falar um pouquinho sobre o autismo na infância e sobre a maternidade também do autismo. E a última live, para fechar com chave de ouro, a gente vai convidar 2 autistas, tá? Então tá uma programação bem rica, então convida aí todo mundo. Queria só pontuar algumas questões aqui. A gente tem uma produção por trás dessa live hoje, é uma live para mim também num formato diferente, tá? Então, se às vezes eu escutar alguém aqui, alguém realmente falando comigo sobre questão de tempo, sobre questão de conexão da internet, a minha conexão hoje ela tá dando umas oscilaçõezinhas, então se ela oscilar demais, eu vou desconectar, vocês não vão ver mais a minha imagem, vão ver a convidada, que é a doutora Marilúcia, que vai aparecer daqui a pouquinho, vão ver só a minha imagem, mas vão continuar me escutando, tá? Então só estou avisando vocês, porque caso haja uma queda de internet, para a gente não perder esse momento, eu vou desligar a câmera, mas continuarei conversando com vocês com o áudio, tá bom? Então vamos lá, começar a live de hoje. Acho que já deu bastante tempo das pessoas entrarem, avisarem os outros. Para vocês participarem, nossos comentários hoje vão estar desativados, né? Por conta da gente transcorrer melhor e não distrair tanto a mim quanto a nossa convidada. E aí a gente vai desativar os comentários, mas vocês podem, nos posts aí no feed mesmo, daqui do SEIB, dos posts onde foram anunciados a live, que estão falando do tema, vocês colocam lá nos comentários que a produção vai pegar e vai mandar essas perguntas para a gente. Tá bom? Então é com muito prazer que eu recebo aqui, né, que eu, em nome do SEIB, falando aqui no momento, uma honra estar aqui participando desse momento, a doutora Marilúcia Picanso. Tá? A doutora Marilúcia ela é pediatra e professora da UNB, né? E tem aí uma trajetória. Antes da senhora se apresentar, né? Eu queria dar as boas-vindas e dizer que eu estou muito feliz, né, em ser uma pediatra, porque a gente precisa muito que os pediatras identifiquem, né, as crianças dentro do espectro de uma forma precoce, para que possam encaminhar para nós terapeutas, para os pais iniciarem o tratamento quanto antes, né? Então, eu fico muito feliz de ter uma pediatra e uma professora que vai formar muita gente bacana aí para a gente ajudar nossas crianças, tá? Então, gostaria que a senhora se apresentasse um pouquinho para a gente dar início às nossas perguntas, porque são muitas. Boa noite a todos. Inicialmente, Mirela, obrigada pela apresentação, por estar aí nos acolhendo e monitorando esse trabalho. Gostaria de agradecer ao SEIB, né, a doutora Silvana Rafael, pela indicação do nosso nome. A gente tem algum tempo que trabalha com o espectro autista, com as crianças que têm algum problema do desenvolvimento nessa área. Fomos nos anos, desde o início dos anos 2000, e depois a gente acabei fazendo um pós-doutorado nessa área em 2010 na França, em Paris. Então, de lá para cá, em 2011, a gente montou um serviço, um ambulatório pequeno, nada muito grande, mas que acolhe essas crianças que são identificadas tanto no serviço de pediatria nosso, quanto na rede que alguns colegas têm encaminhado. Inclusive os neurologistas mesmo, tá? Então, muito obrigada.
A gente conversou hoje informalmente, né, antes da nossa live acontecer, e eu trouxe isso para ela. Geralmente a gente caminha as crianças para o neuropediatra, na verdade, para fechar o diagnóstico, mas o que a gente está falando aqui hoje é da importância do pediatra, né, que acompanha a criança clinicamente, com frequência, né, e assim, os pais escutam muito o que o pediatra diz. Nosso pediatra sinalizou isso, então é um ponto muito importante. Então, estar de frente a essas famílias e conhecer o espectro para poder estar identificando, né, porque nem tudo é autismo, como a gente falou sobre isso hoje, mas Isso, identificar traços para poder encaminhar, né. Então isso, vamos conversar falando um pouquinho sobre o que é, né, o que é o autismo e se existem níveis, né, as pessoas falam muito isso, essa questão, tem nível de autismo, nível um, nível 2, grau um, grau 2, o que é isso. mesmo? Isso, é uma excelente pergunta. Eu acho que assim é uma pergunta muito comum, o que é o autismo, todo mundo fica se perguntando, e essa questão da variabilidade, né? O autismo hoje é considerado como um distúrbio, né? Um transtorno do desenvolvimento. E dentro do espectro neurobiológico, a ciência tenta encontrar algumas funções, algumas características que possam dizer, identificar para a gente pensar o que é que está levando àquela causa. Mas até hoje não se encontrou. Nós temos o autismo como um fenômeno, um transtorno complexo, né? Que tem uma variabilidade muito grande Muito. do espectro, desde questões mais simples, menores, até comprometimento mais severos, mais importantes, né, nesse contexto. Então, por isso, o DSM-5, o Manual, né, de Saúde Mental, coloca no espectro, abrangendo todas essas características do autismo, desde o típico ao atípico, e algumas crianças que fenotipicamente podem estar apresentando algum traço e não necessariamente é um autismo clássico, até aqueles Uhum. mais graves que vão desenvolver com algumas dificuldades, muitas vezes em algumas áreas e algumas deficiências, não necessariamente devido ao autismo, mas em função dessas comorbidades que essas crianças possam apresentar. Então, crianças, por exemplo, que às vezes nascem prematuras, sofrem injúrias durante o período neonatal, perinatal, essas crianças podem vir a apresentar fenótipos, né? Algumas características. Não gosto da palavra Isso que fenótipo, eu ia falar. mas características. Esse fenótipo que eu estou falando são as características que a gente apresenta, né? O fenótipo de ter Seria o cabelo louro, o fenótipo de ter o nariz mais grossinho, são característicos fenótipos físicos. E o fenótipo do transtorno vai apresentar dificuldade na comunicação, dificuldade na interação social, dificuldade, quando falo comunicação, é uma comunicação não só da linguagem, do falar, as crianças autistas, algumas podem falar, e essa fala pode ser repetitiva e não uma fala de comunicação, o olhar para o outro, sustentar o olhar do outro, né? O sujeito, que criança é essa, que bebê é esse que nós estamos falando. Então, são características que vão desde uma questão mais leve. Hoje de manhã eu falava com a Mirella, com você, aqui estou falando para o público, atendemos um casal jovem, cuja criança tinha alguns pequenos traços dentro desse fenótipo, dessas características, mas sim. era uma criança que olhava para mim, conversou comigo, falou comigo, não em uma linguagem clara. Ele tem uma disfunção na linguagem, na fala, na comunicação, mas a comunicação interpessoal ele mantém. Ele olha para mim, ele me apresentou os brinquedos, ele me respondeu, ele disse não, ele disse sim, gostava da vovó, ou não. Enfim, é uma criança
que aí eu vou voltar ao ponto que a Mirella colocou no início. O pediatra é muito responsável para que a gente intervenha precocemente nisso, não para estarmos rotulando as crianças como autistas Exatamente. ou não autistas, mas para identificar essa criança e eu dizer, é uma criança que tem um problema, por exemplo, da sensibilidade, né? Não Processamento sensorial. processamento sensorial, que não é um diagnóstico nosso, é um diagnóstico da terapia ocupacional, não é do escopo da pediatria. É Mas, nosso. mas é seu. Mas essa criança, eu vou identificar que ela tem dificuldades, então eu vou Claro. encaminhá-la para terapia ocupacional. É uma criança agressiva, irritada, que faz birra, eu posso estar indicando para trabalhar com a ecoterapia, com os cavalos. Essa criança vai fazer uma troca entre ela, a sensibilidade dela, o medo dela e o animal que a recebe sobre ele, em cima do seu lombo, e essa troca vai acabar, essa sensório motor, esse sensório, essas especificidades acabam melhorando e neuromodulando o cérebro. Eu Então, não sei se era isso que vocês queriam ouvir. eu poderia dizer, assim, para ficar, que seria um conjunto de sinais e sintomas que são observados na criança, e que aí alguns deles sugerem, né? Cria-se uma hipótese diagnóstica de que pode a criança estar dentro do espectro. Seria isso? E aí a gente faz os encaminhamentos posteriores. Seriam algumas características do desenvolvimento da Do criança, desenvolvimento. porque essa criança pode estar apresentando distúrbio da fala, distúrbio da comunicação, distúrbio até neuromotor. Isso. Crianças, bebês hipotônicos, bebês hipertônicos, bebês que não choram, que são mais apáticos, bebês que choram muito e não dormem. Então, tem a série barulhenta do bebê que sofre, segundo a psicanálise, e a série silenciosa do bebê que sofre em silêncio. Então, são características do desenvolvimento da criança que cabe ao pediatra prestar atenção e escutar, além de observar, Sensacional. escutar atentamente o que a mãe está dizendo. Tá, Nunca, nunca diminuir o que a mãe está dizendo. A mãe é o primeiro agente de saúde do seu filho, da sua família. Então, é preciso que ela seja escutada e valorizada. Na sua... exatamente. Perfeita a colocação. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu vou continuar pontuando isso. Vão lá no feed, tá, do SEIB e coloca lá uma perguntinha. Às vezes não entendeu alguma coisa, às vezes a doutora Marilúcia faz uma linguagem técnicazinha, falou de hipertonia, hipotonia, e às vezes eu sei que nem todo mundo vai entender. Eu sei que as mães que já estão nesse mundo, elas são muito espertas, já têm essa linguagem, quem pesquisa muito na internet já sabe, quem tem um familiar, né, dentro do SPEC, que passa por isso, já acaba conversando com a gente, né, doutora? Né, de uma forma Vai bem. aprendendo, e vai Vai ensinando para a aprendendo, gente. isso, isso. Quando ela falou da É, hipotonia, é quando a gente fala assim, de uma questão da criança muscular, que ela tem o tônus mais baixo, geralmente aquelas crianças muito molinhas, que não tem uma boa isso, postura, né, isso. que derramam no chão, que sentam em W. Ou seja, são sinais importantes realmente para o pediatra ver. Agora a gente tem uma pergunta aqui que é bem interessante, que é sobre a identificação do autismo, né? Se ele é identificado apenas na infância ou se ele pode ser identificado na fase adulta. Às vezes a gente chega com crianças com a idade maior, ou às vezes até pais, né, que se reconhecem dentro do espectro. Então, eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre isso. Pois é, eu acho que o autismo é uma questão que hoje ele está muito mais presente, as pessoas estão falando muito mais. E o Dia da Conscientização do Autismo traz, né, a OMS traz essa temática para o cenário mundial, né? Então, não estamos Uhum. falando sobre isso, até porque houve uma mudança na prevalência dessas crianças, ou porque antes não se falava, não se identificava, né? Isso vem com a identificação de 1911, que era considerada como se fosse uma psicose, com Breuer. Depois vem em 43 com
com câncer. E aí vai mudando, e hoje a gente já tem uma identificação mais presente e uma prevalência maior. De 1 para 67 em alguns estudos, até 1 para 150 crianças, quando antes era 1 para cada 10.000 crianças. Então, a gente houve uma mudança nesse perfil, primeiro, de identificação, da comunicação, do conhecimento, né, sobre o problema, e também, ainda assim, eu gostaria de chamar a atenção, a gente encontra crianças com 8, 9 anos, o nosso ambulatório, por exemplo, é até 3 anos, de 0 a 3. Por quê? Porque a ideia é identificar mais precocemente a criança que tem o risco para o transtorno, aquela criança que eu falei que era hipertônica, é aquele bebê que não se aconchega no colo, é aquele bebê que é meio boneca de madeira, meio duro, você pega no colo e o bebê fica espástico, assim, fica duro. Espástico é uma palavra técnica, mas é um bebê que fica duro, é um bebê que joga os braços para trás e não se aconchega no colo daquela mamãe. O bebê, por outro lado, o que a doutora falou, a doutora Mirella, é o bebê molinho, o bebê hipotônico, aquele bebê que o tônus dele, o músculo dele, a musculatura é mole, é amolecido. Então, são sinais sutis e que as pessoas vão passando despercebido. O bebê que não fala, não faz o linguajar do bebê, né, o jargão do bebê, e depois começa com pequenas palavras. Com 1 ano de idade, uma criança deveria falar no mínimo 10 palavras. E essas com sentido, né? E essa criança não fala, e os pediatras, muitas vezes, o que é que eles dizem? São os meus colegas. Vai falar no seu tempo. Vai falar no seu tempo, não tem problema nenhum. A senhora tem que esperar. E as mães vão ficando angustiadas. Então, por isso que eu chamo a atenção, se tem pediatras escutando a live, que é preciso que o pediatra esteja atento à queixa da mãe. E a mãe vai dizer: doutor, esse menino, ou doutor, esse menino não é como os outros. Se ela só tem um filho, ela vai dizer: não sei, parece que ele não me escuta, eu não sou reconhecida por essa criança, ele não me olha. Então, desde bebezinho, é nessa hora que as terapias precisam ser inseridas. Não tem um tratamento, a gente vai falar isso mais Mas a gente vai chegar lá. A gente vai chegar mas lá. as terapias, os cuidados, o estímulo precisa entrar nesse momento e o pediatra precisa alertar a mamãe. Não alertando, seu filho é autista. Não é isso. Mamãe, seu bebê está com um atraso, eu estou preocupada com isso e nós vamos começar a monitorar e a senhora estimular. Eu vou pedir o parecer da doutora Mirella, eu vou pedir o parecer do doutor João. Eu não sei, então vai encaminhar para um psi, a área psi, para que eles possam trabalhar melhor esse bebê. E a gente fala das terapias posteriormente. Mas aí você falou na idade adulta. A idade adulta, sim, vocês sabem que o Anthony Hopkins, o grande ator, olha, a minha travou, hein? Que é maravilhoso, que eu quero muito bem de paixão, sou fã, foi identificado aos 70 anos de idade. Então, tem uma dificuldade pelo espectro que nós falamos inicial. Muitas vezes são coisas muito sutis, ou você é tímido, ou você é mais aborrecido, ou você é cri-cri com algumas coisas. E eu costumo dizer para as mães e para os nossos alunos que passam comigo, residentes, que todos nós humanos somos um pouquinho autistas. Todos nós humanos temos uma chatice. Todos nós humanos temos uma esquisitice. Alguns mais, outros menos. Com isso, é desconstruído uma coisa muito do medo, né, do receio daquela mãe que está com aquela criança, e que a gente vai tentar trabalhar aquela criança para ela atingir o melhor potencial daquela criança. Cada ser humano vai ter o seu potencial e as suas diferenças individuais. Então, na adultez, isso tem passado ao longo do tempo, porque se hoje, no século XXI, nós encontramos crianças com 6, 7, 8, 10 anos sem um diagnóstico, vocês imaginem os pais que têm 30 ou 40, né? Ou
o Anthony Hopkins, que foi aos 70, né? Então, Isso. eu tenho uma pediatra, colega nossa, que brinca muito toda vez que eu falo, e ela diz assim: a doutora Marilúcia disse que eu sou Asperger. E ela tem traços de Asperger, inteligentíssima, brilhante, querida, mas tem traços. Então, a gente vai deixando passar. E muitas vezes as mães e os pais só são diagnosticados quando o filho é diagnosticado. E aí ela começa Muito. a perceber e a ver o pai ou a mãe que ela também tem aqueles mesmos problemas, aquelas mesmas dificuldades de se relacionar com as pessoas, com o mundo, enfim. É um pouco essa maior a questão da identificação bem mais tardia, do É. diagnóstico mais tardio. E só acrescentando o que a doutora Marilúcia falou, esses bebês que têm uma hipertonia ou uma hipotonia que a gente falou, ou molinho demais ou rígido demais, geralmente são bebês que choram muito, né? E aí, às vezes, procura o pediatra, porque, nossa, mas ele não para de chorar, não tem posição que eu encontre, né? Então, assim, é Isso. importante ter o conhecimento na área para justamente identificar essas questões e fazer os encaminhamentos, como ela falou. Existe algum teste, doutora, que identifique o autismo, os pais procurem, e aí, vou lá falar com a doutora Marilúcia, que ela sabe do assunto, e aí eu vou lá e ela vai fazer um teste e vai me dizer se meu filho é autista. Existe isso? Olha, não tem um marcador biológico, infelizmente, para a gente diagnosticar o autismo. Se nós tivéssemos, seria muito Muito mais maravilhoso, fácil. muito bom, muito fácil. Eu acho que a ciência está correndo atrás disso há muito tempo, a neurociência tem investido muito nisso, a psicanálise aliada à neurociência, mas a gente não tem um marcador biológico, ou seja, um exame de DNA, um exame, né, mapeamento genético, ou um exame, um screen sanguíneo, não existe. No Certo. entretanto, o diagnóstico é essencialmente clínico e Clínico. observatório. É preciso Ok. que o profissional tenha um olhar acurado para também não sair rotulando as crianças como autistas, muitas E vezes aí crianças que não são. e a e aí eu acrescento, é considerado uma deficiência? Não, não é uma deficiência. Muito embora, pela lei, a lei do, do filho do Marcos Mion, que foi reconsiderada a lei de 2012, ela foi lançada em 2020, salvo engano, ela foi refeita e modificada, melhorada, e nesse aspecto ele traz uma questão da deficiência para proteger a criança e o adolescente que é autista. Porque, na Certo. verdade, não seria uma deficiência, seria um distúrbio, muito embora Uhum. muitos autistas caminhem com deficiências. Então tem Sejam tratamento? aí o tratamento, sim. E uma outra coisa que eu queria puxar lá, a gente tem a observação clínica e escalas, que foram Certo. testadas no mundo todo, na Inglaterra, na França e tal. Então, tem grades, por exemplo, francesa, a grade Préau, que trabalha com crianças bem bebês, desde os 4 meses, para você identificar o olhar da criança. Ele olha para você, ele não olha esse bebê, como é que é esse bebê? Esse bebê se aconchega, esse bebê é, como é que eu diria? É um bebê que quando você chega perto, ele fica feliz, com os bracinhos balançando e as Uhum. pernocas. Então, como é esse bebê? E essa grade, então, vai analisar com 2, 3 perguntas e vai identificar ou não. Com 4, Ok. com 9, com 1 ano, com 1 ano e 8 meses, com 24 meses, para consolidar o diagnóstico aos 2 anos. Mas a gente identifica desde os 4 meses alguma problemática que poderá vir a melhorar. A outra pergunta foi em relação ao tratamento, foi isso? Isso. O tratamento, a gente não tem uma medicação, um medicamento. Em termos de medicamento, não. Também tem uma grande procura e grandes estudos em cima na questão da genética, né, de modulação genética, para ver se conseguiríamos sair do espectro autista.
No entretanto, a gente tem terapias variadas, né, comportamentais, psicanalíticas, eh, como é que eu Hum, diria? Muito mais nessa ordem do psiqui e do comportamento, né, onde a gente poderia estar aliando as 2, eu acho, na minha forma de ver. E sim, nesse comportamento a gente trabalha e tem vários métodos que a gente não vai citar aqui, mas a gente trabalha muito na nossa prática com a consulta terapêutica winnicottiana, onde a gente acolhe a mãe, o pai, a família, dá esperança para essa família, porque sempre tem esperança, e a gente orienta como trabalhar com essa criança na prática, no dia a dia, na prática clínica. E depois a gente acompanha, encaminha para essas terapias. Outras, musicoterapia, ou terapia ocupacional, ou ecoterapia, de acordo com o que a gente vê na modulação da criança, e depois a gente avalia a cada 6 meses. Mas essa criança vai voltando a cada 2 meses para a gente ver se melhorou ou não melhorou o espectro dessa criança. Depois a gente retesta. E, por incrível que pareça, a grande maioria sai, o que a literatura já diz isso. Mais de 65%. A mãe diz: antes ele fazia, mas agora não faz mais. Antes ele era assim, mas agora não é mais. Então, falar e olhando no olhinho da hum, criança, se baixar para olhar e alcançar a altura da criança, buscar a criança com carinho, mas com atenção, as crianças que fazem birra, acolher essa birra, né, e não deixar essa criança sofrendo naquele momento de angústia, né, da birra é um momento de muito sofrimento. E alguns outros pontos que a gente vai, tirar da tela, por exemplo, eu gosto de falar sobre isso, sim, é entendeu? importante. Então, uma criança de 0 a 2 anos é zero tela. Não é um bebê para ficar de frente à TV. Eles não têm processamento cerebral para entender que aquilo é uma tela, é virtual. E aí eles vão crescendo nesse movimento que eles não sabem qual é o mundo real e o mundo virtual. E dessa forma, essa criança poderá vir apresentar o que eu chamei de fenótipo, alguns aspectos que seriam do autismo sem ela ser autista. Então, a gente também trabalha o comportamento nesse sentido da família. Neuromodulando também com música clássica, que é muito bom, já está aprovado. Tem alguns trabalhos mostrando evidências científicas sobre o uso da música clássica na neuromodulação dessa criança. Lembrar, gente, que de 0 a 2 anos, que é a idade ouro da criança, né, que é a primeira infância, que vai desde a vida intrauterina, são os 1000 dias, até os 2 anos de idade, é uma fase de grande modulação e grandes conexões neurológicas, formando sinapses, formando novas memórias e apagando e fazendo a chamada morte dessas outras células que a gente não utiliza. Então, com isso, é uma idade chave para a gente estimular, para a gente conversar, para a gente trabalhar essa criança sem tela. Por favor. Isso. Então, vamos tirar de tela, porque às vezes a criança não é autista, e parece ser pelo uso da tela. Ó, eu tenho mais 2 perguntinhas aqui que a gente vai tentar responder ela em 2 por conta do tempo, tá? Tá bom. Que é com relação com relação é porque eu sei que é um tema que interessa muito e a gente que é da área, a gente tem vontade de falar, sempre tem uma coisa para falar, tem muita informação para passar. É. Com relação ao preconceito, né, a senhora traz aí toda uma questão histórica que vem de muito tempo, a questão do diagnóstico, de muitas pessoas que passaram, e não foram diagnosticadas por conta de falta de informação mesmo, né? E aí, em pleno século XXI, a gente quer saber se ainda, no seu olhar, né? Se ainda existe muito preconceito. E com relação também à educação. A educação para os autistas, ela tem que ser diferenciada. Olha, eu acho que o preconceito ainda existe. Ele é um pouco, digamos assim, um pouco mais. As pessoas têm mais conhecimento, as pessoas já veem que as crianças autistas têm potencial e se tornam médicos, engenheiros, diretores e etc. Atores, né? Enfim, o que queiram ser, Uhum, mas ainda existe o preconceito, porque
o conhecimento ainda é, por mais que a gente esteja aqui falando sobre isso, o conhecimento ainda é pouco divulgado no sentido de que as pessoas podem fazer, independente das suas dificuldades e diferenças individuais. Como eu falei antes, todos nós temos diferenças. Então, essas diferenças, muitas vezes, potencializam determinadas áreas que as pessoas poderiam ser brilhantes e podem vir a ser brilhantes. Mas, em função disso, acha-se que o autismo são crianças, os grupos mais severos, os grupos que têm maiores dificuldades, com comorbidades. Então, existe o preconceito, sim. Se é autista aí, opa, não é assim. Mas Não é capaz. eu acredito que isso está mudando e o século XXI vai avançar muito, e está avançando já hoje, nessa desmistificação, né, de que, e também nessa possibilidade da gente aceitar os diferentes. As diferenças, que somos todos. A gente está Diferentes somos todos. aqui para isso. Exatamente. A gente está E a aqui para outra, isso. e a Né? outra pergunta E e aí pega última é a escola. da educação. É, Isso. a escola, na verdade, é assim, é bem interessante essa pergunta, que a escola não está preparada para aceitar as diferenças, seja do autista ou do não autista. Então, os professores, que a gente tem um grupo muito interessado, o Distrito Federal é rico com esse grupo, e eu parabenizo a todos os professores que trabalham com a educação especial no GDF, mas as crianças autistas, elas têm de ser, as crianças de um modo, têm que ser incluídas. A escola tem de ser inclusiva. Agora, para ser Para inclusiva, todos. você tem de ter um número reduzido e você tem de ter um preparo da escola e dos professores. Para eu saber que a Mariazinha, ela não tolera barulho, então eu vou botar ela daquele lado ali quietinha para evitar que ela fique com aquele grupo de colegas, e ela vai render e ela vai produzir. Então, ela pode ser inclusiva, mas com esse olhar diferenciado da individualidade. Perfeito. Terminei o tempo? Dessa primeira fase, sim. É difícil mesmo, não se acanhe não, porque é bem complicado. Quando a gente começa a falar, a gente se empolga e aí puxa um assunto no outro e a gente vai, né, e perde a noção do tempo mesmo. Mas agora eu É queria fazer verdade. tipo um resumo. A gente vai fazer um bate-papo, um ping-pong. Na verdade, a gente vai jogar, a gente vai brincar, né? A gente trabalha com criança, essa é a nossa realidade, então a gente tentar fazer isso de uma forma descontraída. E vai ser um Ok, pouquinho difícil, porque vai ter que ser respostas rápidas, ok. Vou tá? tentar. Tipo sim, não, ou apenas um comentário breve, para a gente ficar como ping-pong mesmo. Lembra de ping-pong? Batia lá na mesinha, eu batia a bola e a senhora devolve a bola. E aí a gente vai, Ok, tá? ok. Se pudesse definir o autismo em uma palavra, qual seria essa palavra? Que difícil, hein? Diferença, eu acho que é diferença. Uma palavra é viva a diferença. Porque dificuldade em comunicação a gente também pode ter, dificuldade em entender o mundo e compreender a mente do outro, que é uma das teorias do autismo. A gente vai ter, eu acho que é a diferença. Boa. Autismo é doença? Não, não é uma doença. Existe cura para o autismo? Não, mas é muito difícil essa pergunta, porque não existe, mas as crianças e os adolescentes saem do espectro do contexto mais importante e retomam uma vida de habilidades, digamos assim, neurotípicas até, né? É, Dependendo do grau de severidade dessa criança e desse adolescente. Como eu falei, você vai trabalhar essa criança, esse adolescente, ele vai sair muitos deles saem do espectro, que aí eu não sei se é porque não eram autistas ou porque foram trabalhados precocemente. Esse é o grande boom da história da criança, que a gente identifica precocemente e trabalha precocemente. Mas não tem, autismo é um. mas não tem tratamento, assim, cura, né? Cura, não.
vai manter a esquisitice, ou minha, ou sua, ou do outro, e vai, eh, funcionar, como nós Vai somos. manter vai manter sua singularidade, né? Isso, as individualidades, perfeito. O autismo é um espectro que só atinge uma determinada classe, uma determinada cor, uma determinada idade? Absolutamente não. Permeia todas as situações, todas as pessoas, todos no mundo, países ricos, não ricos, pobres, não pobres, não importa, brancos, negros, enfim, todos nós vivemos essas diferenças mesmo que eu falei, e essa individualidade, pontualmente Diferenças. essas dificuldades, né? E as Diferenças. diferenças, né? E as diferenças. Autistas podem se relacionar com não autistas? Sim, claro. Se não fosse assim, a gente não via, por exemplo, o Anthony Hopkins, tá aí um grande ator maravilhoso, casado e tal. Eu tenho E ta outros, assim, bem próximo de mim, que eu não posso declarar aqui de público, mas que eu já diagnostiquei como autista, não tenho dúvida. Como eu digo, todos nós somos um pouquinho. autistas podem ter filhos? Claro, sem dúvida, imagina, Podem fazer faculdade? claro. A gente tem todos esses exemplos, inclusive o Hernan Rezende, que é lá do Cuiabá, é um menino que eu acompanho, que eu vejo, e fez medicina, e as dificuldades que ele teve, que ele conta na história de vida dele, e fez medicina, mas isso tem tantos outros. Eu tenho um ex-aluno meu que é Asperger, típico, é maravilhoso, professor, professor doutor, e não tenho dúvida que é um Asperger, ele já veio a mim, já, a gente já conversou, e enfim. Quer dizer, isso é comum e Três é bom. pessoas famosas ou conhecidas que estão dentro do espectro. A senhora já citou um, A foi famosa, o eu Anthony. sigo o meu grande ator Anthony Hopkins, porque eu achei o máximo ele só ser diagnosticado aos 70 anos. Eu acho o máximo isso. Ah, e E o essa informação Messi, eu não né? sabia, tá? Tá vendo? E o Messi, que é conhecido notoriamente, né? E o Bill Futebol. Gates, por exemplo, e o Enan, que eu poderia dizer aqui nosso. Então, dentre outras tantas pessoas que a gente pode citar e listar, atores, cantores e etc. Enfim. A senhora teria, assim, uma dica para passar para o pessoal aí de, tipo, filme, série, né, que fale um pouquinho do espectro? Eu acho que as pessoas, isso está muito difundido. Acho que o Netflix traz essa questão aí para o dia a dia, para as pessoas, e a gente tem muitos livros, a gente tem muitas séries, a gente tem filmes, né? Por exemplo, O Farol das Orcas é um filme bacana sobre autismo, e é bem Ah, assim, Farol das Orcas. A gente é, tem também aquela série Atípica, o que eu amo de assistir, né? Que é um autista adolescente muito, muito bacana, muito gosto boa, muito. E também tem recomendo. o The Good Doctor, que também é outra série que está assim, aberta na TV liberada, Isso. e também é muito bacana ver que ele é um menino assim bem típico, né? Um autista bem típico, e que está no dia a dia. E tem uma série brasileira, um documentário brasileiro, que eu esqueci o nome, e tem outro que saiu agora em 2021, que eu assisti a sinopse, assisti o trailer, não consegui baixar ele. Delicadeza é Azul, onde ele fala de toda a questão trata de toda essa questão com o olhar, né, da mãe, da família e etc. Uhum. Então, acho que vale a E pena. tem o Amor no Espectro, que é um recente também, na verdade, que já vai para a fase adulta. Cada dia eles É, realmente têm produzido mais conteúdos, né, exatamente. porque Não, tem muita é muito coisa, muita coisa. é, para as famílias é bem importante ver, né, Muito essa questão importante, na fase muito, porque adulta. ele se identifica, ele se vê ali, ele vê a família, porque há um sofrimento inicial muito grande. Muitas vezes as pessoas eh, vão fazer 3, 4, 5 terapias desesperadas, buscando uma cura para aquilo, e a Pra mãe se cansa, a família se cansa, se estressa,
e a gente precisa trabalhar um pouco essa ansiedade, mostrando que todos temos dificuldades. O que é Exatamente. importante é trabalharmos essas dificuldades. E os Eu profissionais que de saúde, os profissionais da terapia ocupacional são maravilhosos, os que profissionais bom. da psicologia, da psicanálise e até as terapias comportamentais maravilhosas. Eu acho que juntando isso dá muito certo. Os musicoterapeutas, né, que são fantásticos também. Enfim, eu acho A que gente não trabalha sozinho, né? não, é um trabalho multidisciplinar. É. Nunca Eu que trabalhar com uma criança autista é sozinho, nunca. eu queria que a senhora desse uma dica, eu tenho certeza que essa dica a senhora dá no seu consultório com frequência, né, uma dica para pessoas que acabaram de mergulhar nesse universo do autismo, assim. Uma dica assim: "Ai, faz isso que você vai compreender melhor", ou até mesmo que a gente já falou sobre: "Assista tal filme", ou "Leia esse livro", né, um norte, né, para pessoas que mergulharam recentemente Olha, nesse eu acho que a movimento. minha dica maior é muito complexo isso para eu dizer uma coisa e a pessoa vai fazer e vai melhorar. Eu acho que a gente precisa, como profissional de saúde, acolher, a primeira coisa, dar esperança, porque tudo na vida a gente tem a possibilidade sempre de uma porta se abrir e você, conseguir o que você está buscando, independentemente do tipo e do grau, da severidade do autismo, sempre essa criança vai melhorar, vai responder. Não sei, mas a minha dica é o seguinte: aceite as diferenças, Perfeita dica. entendeu? Porque o Joãozinho é brilhante no trombone, o outro é brilhante no zabumba, em tocar bumba. Então, são essas diferenças que a gente precisa entender. Na hora que a pessoa entende isso, vai viver uma vida muito mais tranquila com seu filho, com essas diferenças, com essa singularidade, com a sua Exatamente, individualidade. E a gente tem mães perfeito. simples, de camadas menos favorecidas, e mães intelectuais, procuradoras, promotoras, etc., que entenderam isso e a vida acabou dessa angústia. Agora, você pode, isso aí eu acho que é bacana dizer. Olhe o seu filho com os olhos do coração, Que lindo. entendeu? Porque quando você olha com os olhos do coração, quem é rico, por exemplo, dá um quarto cheio de brinquedos e não é isso que a criança quer. Ela quer você, ela quer te olhar, ela quer passear com você, estar junto de você. E a criança, a mãe que é menos favorecida e que muitas vezes é dona de casa, chefe de família, vai trabalhar o dia todo para poder botar comida para aquela criança. Então, é uma vida difícil, mas a gente precisa resgatar algumas horas dessa vida difícil ou da abundância e focar em amar seu filho. Eu acho que é Muito isso. bom. Muito obrigada, a senhora quase me emocionou aqui agora no final. E é isso mesmo, né, foi uma prescrição do coração. É, Ocitocina. é verdade, ame seu filho, é. Muito E obrigada. A gente eu está que eu agradeço. fiquei muito feliz, né, com esse bate-papo, espero que a gente tenha, trazido, né, novas informações, trazido reflexões para quem está assistindo a gente agora. Fica aí aberto, né, comentários, nos posts, como a gente já falou. A gente vai hoje é só a nossa primeira live, doutora. Queria convidar a senhora também para participar com a gente das outras lives. A gente tem uma live amanhã, uma outra live quarta-feira, tá? Onde a gente vai trazer a oportunidade. Hoje a gente trouxe um profissional da área especializado e a gente vai trazer também a fala para autistas e a fala também para uma mãe, né, que traz uma história muito legal. Muito legal, vou Então assistir. a gente vai se encontrar aqui nesse mesmo bate-local amanhã. Amanhã vai ser um pouquinho mais cedo, gente, vai ser às 18 horas, porque nossa convidada, a mamãe Tagarela, vai falar com a Sim, gente lá de Portugal.
Sim, tá? Então, nossa live vai ser amanhã às 18 horas. E na ok. quarta-feira, a gente também tem uma live com 2 autistas. Inclusive, um deles é estudante, ou é estudante de medicina, ou fez medicina e está no impassezinho aí. Eu acho que vai ser interessante, Vai ser muito certo? bom. Aham. É. Então, queria Vamos agradecer assistir. a todos vocês que estão aqui. Essa live vai ficar salva aqui no Instagram do SEIB, tá? E a gente vai se encontrar aqui amanhã novamente, tá? Então, espero todos vocês divulguem, coloca lá uma hashtag falando de autismo, que a gente vai identificar vocês e vai ser um prazer estar com vocês aqui mais uma vez amanhã e depois. Doutora Marilúcia, muito obrigada. Obrigada a todos. Obrigada a você. Uma boa noite a todos e até Boa amanhã. noite. Até.